Aleluia. Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou caíram por terra. Todas se cumpriram, Simone. Amém. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluias. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Mas a alegria vem, mas a alegria vem de manhã. És Deus de sempre está perto perto. e não de longe, nunca mudastes,
Deus por isso. Obrigado, amiga. Life is fragile. It's a fact we're learning in real time, every day. What we once called normal has seemingly disappeared. There's uncertainty in the air, restlessness in our hearts. Things we once took for granted are becoming difficult to find. Our usual day-to-day has evolved into this odd chaos. Peace is becoming obsolete. Many have lost jobs, security, and those they love. The pain is undeniable. But what if our fragility caused us to lean harder into God? What if, in our weakness, we chose to rely more on His strength? Would our outlook change? Would the peace that passes understanding begin to drown out the noise of this moment? Would we walk in a quiet confidence, knowing our God is mighty to save? We're not promised tomorrow, but we are given a simple truth to stand on. Our God goes before us. He will never leave us. He will never forsake us. Yes, life is fragile. But in our weakness, He is strong. Olá, irmãos, bem-vindos a mais um culto da IBBC. Hoje, dia 31 de janeiro, temos uma nevasca aqui em Chicago e por esse motivo não estamos presentes em nossa igreja. Mas nós preparamos um culto especial. Vamos reprisar uma mensagem do pastor Ademir de 2020. Esperamos que seja edificante a todos vocês. Deus abençoe. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em
te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Teu glorioso nome bendirei. Jesus, Jesus. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Boa noite, meus irmãos. Muito bom estarmos reunidos mais uma vez. É com corações muito felizes e alegres que nós temos a oportunidade de louvar ao nosso Deus nessa noite. E a primeira música que nós vamos cantar, ela me lembra muito de quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar no famoso Pai Nosso. Uma das frases que ele fala é que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra como é no céu. E a música que nós vamos cantar, ela vai justamente pedir para que o Senhor reine em nós, que é uma luta que nós temos diariamente de fazer Deus o Senhor, de colocar Ele no lugar de soberania, de supremacia que Ele deve ocupar em nossos corações. Então, cante comigo essa música. Sobre toda a terra tu
és o Rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Vamos continuar louvando a grandeza do nosso Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei
sobre todo nome é o seu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sempre é muito bom poder compartilhar a palavra de Deus e tirar dela esperança e promessas para as nossas vidas, promessas muito especiais de Deus para cada um de nós. Eu convido você a, juntamente comigo, meditarmos numa parte da palavra de Deus no Salmo 89, de 1 a 18. Peço a você que leia juntamente comigo aí de sua casa, para a gente aprender um pouco mais das Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste: fiz aliança com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi: estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na assembleia dos santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na assembleia dos santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares, com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu criaste o norte e o sul, o Tabor e o Hermon, cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel. Tu és o nosso Rei. O início do Salmo 89 exalta a Deus pela sua natureza e pela ação de seu amor fiel em favor do seu povo. O salmista declara nos versos finais que lemos expressões muito preciosas. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar a Deus, diz o salmista. Como nossa glória, o Senhor como nossa força, o Senhor como nosso escudo, o Senhor como nosso Rei. E ainda no verso 6 ele faz uma pergunta que todos já pressupõem a resposta.
Quem no céu se compara ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor nosso Deus? Ninguém se compara ao nosso Deus. Mas eu desejo fixar a atenção de todos vocês para uma outra declaração muito importante, a que está no verso 13. Diz assim: o teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. A mão de Deus está presente para atender aquele que anda na luz da sua presença. Esse é o assunto que vamos tratar hoje, a poderosa mão de Deus em nosso favor. A imagem de alguém estendendo a mão é tremendamente rica em significados. É símbolo de socorro, de atenção, consolo, proximidade, cumprimento entre as pessoas. Também é sinal de bênção que um concede ao outro. Também é uma forma de juramento quando levanta a mão, ou então alerta sobre um perigo que se aproxima, ou mesmo sinal de disciplina. Todos gostariam de receber a mão amiga para resolver algum tipo de problema, quer seja de relacionamento rompido, ou dificuldade para conseguir emprego, ou então para se libertar de vícios ou de alguma calamidade que precisa ser superada. Quem tem a ajuda de alguém que estende a mão é porque encontrou um grande amigo. Deus é nosso amigo e estende a sua mão para nos socorrer. Em vários textos da Bíblia encontramos essa expressão, a mão do Senhor, ou a expressão que é muito próxima, o braço forte de Deus, como diz em Isaías 59:1, o braço forte de Deus não está encolhido para salvar aqueles que o buscam. Quer seja para abençoar, disciplinar ou manifestar o seu poder, a mão do Senhor revela o amor que Ele tem por nós. Quero convidar você a acompanhar alguns versículos no decorrer da Bíblia para comprovar isso. Nós vamos passar por vários textos do Velho Testamento e do Novo Testamento e chegar até os dias de hoje com este tema, a mão de Deus. Primeiramente, vamos então estudar a mão de Deus no Velho Testamento. Moisés, quando orienta os filhos de Israel sobre o que ensinar às novas gerações, em Deuteronômio 6, 20 e 21, os israelitas deviam ensinar a seus filhos e a seus netos que foi a poderosa mão de Deus que os livrou do Egito. No finalzinho do versículo 21, Moisés diz assim: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. E o próprio Moisés também vai compor uma canção, um texto poético, logo após a grande vitória na travessia do Mar Vermelho, uma passagem que é conhecida por todos. O povo de Israel passa pelo meio do mar, a seco, na proteção de Deus, e quando está lá do outro lado, sendo perseguido pelos egípcios, o mar se fecha e todos morrem. Então o povo celebra a vitória do outro lado, a salvo. E Moisés então canta em Êxodo 15:6, Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em todo o evento do Êxodo, em toda a trajetória de Israel do Egito até Canaã, é notório que a mão de Deus estava sobre aquele povo. Mas mesmo depois, no período seguinte, quando a nação já está em Canaã, um dos servos de Deus, chamado Jabes, faz uma oração e ele pede exatamente isto, que a mão de Deus esteja sobre ele, para ele conquistar as suas terras e livrá-lo de todo o mal. O texto diz assim, Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, e que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o pedido de Jabes.
Também, meus amados, quando mais para frente, séculos depois, Israel é disciplinado, levado ao cativeiro e por 70 anos fica na Babilônia e Deus prepara o seu retorno, o povo dos judeus volta para Jerusalém, Neemias é escolhido por Deus para a reconstrução dos muros da cidade. Mas ele precisava da autorização do rei, do imperador, que cuidava de todas as nações daquela região. E então, ele, em Neemias 2:8, ele deixa bem claro no final: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Não somente permitiu que ele fosse para a cidade de Jerusalém reconstruí-la, como também deu a ele cartas com autorização para todos os recursos necessários para a reconstrução. A boa mão de Deus para dar coragem, e a reconstrução que Neemias fez só aconteceu porque ele tinha a mão de Deus sobre ele. E ainda, em Daniel capítulo 4:35, nós temos o registro de palavras do grande rei Nabucodonosor. Daniel serviu Nabucodonosor lá na Babilônia e teve um período da vida deste importante rei que ele ficou como que louco, perdeu o juízo. E quando ele recuperou o juízo, ele então reconheceu que Deus estava acima de tudo e de todos. E Daniel registrou essas palavras que o grande rei Nabucodonosor, depois de recuperar o juízo, mencionou. Diz assim: todos os povos da terra são como nada diante dele, diante de Deus. Ele age como lhe agrada, como os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Veja, só separei alguns textos sobre o Velho Testamento aonde esta expressão, a mão de Deus, aparece. É a mão de Deus para nos libertar, gloriosa mão para nos dar a vitória, protetora mão de Deus para nos preservar e a mão poderosa que nos dá coragem. Feliz todo aquele que reconhece a mão de Deus no decorrer da sua história. A mão de Deus também vai agir no Novo Testamento. A Bíblia é dividida em duas partes: antes de Cristo, Velho Testamento, e com Cristo e depois Novo Testamento. E vemos a mão de Deus se cumprindo no ministério de Jesus, ministério de libertação. O profeta Isaías, 750 anos antes, mais ou menos, ele profetizou que haveria de vir alguém que iria libertar as pessoas, iria dar descanso para os oprimidos, iria curar as pessoas, iria, na verdade, realizar o ano da salvação do nosso Deus. E eu separei o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 32 a 42, para mostrar a vocês que Jesus cumpriu esta profecia. Acompanhe a leitura de Marcos, capítulo 1, que diz assim: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe, de joelhos: se queres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Veja, conforme o texto do profeta Isaías 61, nós vemos aqui a mão de Deus na pessoa de Jesus, no ministério de Jesus, cumprindo as profecias.
O toque de Jesus é o toque que cura, versículo 34, cura os doentes de todo tipo. Pode ser febre, pode ser paralítico, pode ser qualquer outro tipo de doença de pele, Jesus cura. Jesus também, com o seu toque, liberta pessoas que estão oprimidas por demônios. Também o texto deixa isso muito claro. O texto também diz que, junto com a pregação que Jesus fazia por todas as cidades da Galileia, ele se deparou com um leproso e ele toca no leproso, o que era proibido por lei, e purifica o leproso. Quero ainda acrescentar a vocês duas ocasiões em que Jesus, com o seu toque maravilhoso, mostra a mão de Deus para amar e resgatar pessoas. Jesus, quando estava passando pela cidade de Jericó, encontrou um cego chamado Bartimeu, e ele então cura o cego ali antes de continuar a sua jornada. Também já dentro da cidade de Jerusalém, ele encontra um cego de nascença, em João capítulo 9, e ele também cura este cego, exatamente para cumprir as profecias, dar vista aos cegos, como Isaías havia comentado. Mas um detalhe tão importante não pode ser esquecido. O próprio Jesus associou a sua mão protetora com a mão protetora de Deus, conforme João capítulo 10. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrebatar de minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Veja, Jesus está falando sobre os seus discípulos. Os seus discípulos estão na mão protetora de Jesus. E a mão protetora do próprio Pai Celestial está junto. E ninguém pode ser mais forte do que o próprio Deus poderoso e tirar das mãos protetoras do Senhor e do Senhor Jesus as suas ovelhas. Feliz é a pessoa que experimenta em sua vida o toque divinal de Jesus Cristo. E a mão de Deus não para aí, continua atuando no Novo Testamento. Quando Jesus morreu e ressuscitou, deixou orientações para os seus discípulos e foi levado ao céu, ele deixou o Espírito Santo, ele enviou o Espírito Santo sobre os seus discípulos e, através dos discípulos, o Espírito Santo mostra a mão de Deus atuando. É a mão cooperadora que dá sucesso para os discípulos. Desde Atos 2, Atos 4, Atos 6, Atos 11 e assim por diante, a mão de Deus, pelo Espírito Santo, vai atuando na vida dos discípulos. Em Atos 11, verso 20 e 21, é explícito lá a expressão: a mão do Senhor era com eles, e a igreja crescia. Também, meus amados, em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo orienta a igreja que cada um de nós, cada crente, cada grupo de crentes que forma uma igreja, recebe do Espírito capacitação especial, os dons espirituais. São habilidades que cada um de nós tem para exercer o seu trabalho no reino de Deus e fazê-lo crescer. E ainda, os diferentes ministérios são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Servos de Deus como Estevão, Filipe, Pedro, Paulo, Barnabé, Tiago e muitos outros, eles tinham trabalhos diferentes dentro da igreja, mas todos eram conduzidos pelo mesmo Espírito. Ainda também quero acrescentar que no Novo Testamento o Espírito Santo de Deus mobiliza os ouvintes, o público, para ouvir a mensagem. Aquela multidão para ouvir a Pedro, tanto em Atos 2 como em Atos 4, foi o Espírito que moveu aquela multidão. Os samaritanos para ouvir Filipe, em Atos 8, o eunuco também sozinho no caminho de Gaza, Cornélio, em Atos 10, ele é preparado para ouvir a mensagem de Pedro em sua própria casa. Os ouvintes de Paulo nas várias cidades gregas por onde ele passou, todos eram mobilizados pelo Espírito Santo, com o coração sendo preparado para ouvir as boas novas.
Não importa se eram em ruas, se eram em praças, se eram em sinagogas, se eram em grupos familiares, o Espírito Santo é que movia o coração dos homens, mulheres e jovens para buscarem a Deus e reconhecerem a mão divina conduzindo a história. Feliz é aquele que sente a mão do Espírito sobre a sua vida. Quero acrescentar que a mão de Deus também atua nos tempos atuais. Sim, Deus tem a sua mão invisível e poderosa atuando hoje, tanto na vida da igreja, como na história pessoal dos servos de Deus e de suas famílias, como também de uma forma bem mais ampla, Deus continua agindo na sociedade. E quero mostrar isso de forma bem contundente. Conforme aprendemos com Daniel em seu livro, a mão soberana do Senhor é que rege a história. Mesmo que tenhamos guerras mundiais, primeira, segunda e a próxima, mesmo que tenhamos pestes mundiais, quer seja a peste negra, quer seja a peste chamada gripe espanhola ou a atual Covid-19, quer tenhamos ainda períodos de fome e misérias mundiais, todas estas coisas, todos esses flagelos não surpreendem a Deus. Ele conduz a história para chegar ao seu propósito final. A mão de Deus está regendo a história para o propósito que Ele traçou. Também, meus amados, a mão de Deus está atuando hoje na história humana para exaltar e para humilhar. Em 1 Pedro, capítulo 5, 17 em diante, diz assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. E lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, a mão de Deus para exaltar e para humilhar está acontecendo hoje. Interessante, né? Um ser tão pequenino como o coronavírus tira o sono de poderosos, abala nações poderosas, e ele é tão pequenininho e minúsculo. Deus levanta as coisas pequenas para humilhar aqueles que são orgulhosos. Então a mão de Deus está aí provando exatamente o que eu acabei de falar. Deus está agindo na história para exaltar e humilhar. E aqueles que reconhecem a mão de Deus, Deus sustenta, Deus protege, Deus guarda e está acompanhando estes servos de Deus nesse período de crise. Também, meus queridos, eu quero chamar a atenção que, da mesma forma como aconteceu com José no Egito, Deus transforma o mal em bem. A mão divina transforma tudo aquilo que é mal para o bem daqueles que amam a Deus. Toda esta catástrofe provocada pela Covid-19, o mundo ficou de pernas para o ar. Mas, na verdade, está abrindo caminho para Deus agir na vida das pessoas e transformar a angústia em alegria, em tirar o desespero e dar espaço para a esperança. Dar oportunidade para as pessoas, os mais céticos e os mais ateístas deste mundo, dar oportunidade para elas buscarem a salvação, buscarem o refúgio e a esperança no lugar em que elas não ficarão decepcionadas, que é debaixo da mão de Deus. O que é que nós podemos concluir de tudo isso? Deus não mudou durante todos estes séculos. Jesus Cristo não mudou porque o mundo está mais cético do que antes. O Espírito Santo de Deus não mudou porque a ciência e os cientistas almejam deter a verdade. Nosso Deus não muda. O que precisamos é apresentar a mão de Deus para aqueles que precisam, porque as pessoas precisam de libertação, de proteção, de segurança, de encorajamento e consolo. Aquela multidão que vai atrás de Jesus, eu vejo exatamente acontecendo isso hoje.
multidões querendo o que Jesus pode oferecer. E através da nossa fé na pessoa de Cristo Jesus, nós conseguimos segurar na mão de Deus, nós conseguimos movê-la para solucionar os problemas mais complexos de hoje. Como Jesus estendeu a sua mão para puxar Pedro do fundo das águas naquela tempestade, assim também Jesus deseja estender a sua mão para resgatar você. Não existe problema que Deus não possa resolver. Não existe pecado que Ele não possa resolver. Não existe coração tão sujo e leproso que Cristo não possa limpar e purificar. Não existe vida tão decadente que o Espírito Santo de Deus não possa restaurar. Você estará seguro nas mãos do Salvador Jesus se tão somente escutar a sua voz. Em Mateus 11, 28, está lá o registro do apelo de Jesus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você não quer receber ajuda da mão divina hoje? Você entenderá o significado de uma antiga canção. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante, não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Pela fé, segure na mão de Cristo e tenha certeza que você está seguro, pois Ele cuidará de você e de sua família. Que a paz de Cristo habite ricamente o seu coração. Que você que já tem a Cristo Jesus reafirme a sua convicção e saiba que o Senhor está segurando na sua mão. Que Deus abençoe a sua família com o seu grande amor e que você se sinta cada vez mais seguro. Em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma oração com você nesse instante. Feche os seus olhos. Querido Deus, colocamos cada pessoa que acompanhou esta mensagem nas tuas mãos. Conforme Jesus falou, o Senhor é quem coloca cada um de nós debaixo desta mão poderosa e daí ninguém poderá retirar. Senhor amado, dá paz, conforto, consolo àqueles que nesse período estão sofrendo diante de tanto tempo em isolamento. Como nós oramos durante este culto, Senhor, estende a tua mão para curar. O Senhor veio para isto, para salvar e resgatar aqueles que se haviam perdido. Ó Senhor, nós te pedimos, restaura a saúde daqueles que estão doentes. Nós te pedimos nesse momento que cada um que está acompanhando esta mensagem sinta o toque de Deus em seu coração e abra espaço em sua alma para que Deus possa atuar, transformar e revelar o grande amor que Ele tem por cada um. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.